Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo com a pré-candidata a prefeita de Maceió, Lenilda Luna. Bom dia, Lenilda, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, agradeço o convite e que time vocês têm aqui, né, companheiros, colegas de radialismo que eu já conheço há algum tempo, bastante tempo, outros mais jovens, mas um ótimo time aqui de radialistas, jornalistas nessa emissora. Lenilda, a gente sabe que você está afiliada, né, à Unidade Popular, você cumpriu um papel na eleição passada, na eleição da disputa para o Executivo de Maceió, e vai repetir essa missão, porque a Unidade Popular pensa dessa forma em manter essa questão da candidatura ao Executivo, é para divulgar o partido, popularizar a marca da UP, ou realmente enxerga uma possibilidade de fazer diferente, de fazer frente ao prefeito JHC numa disputa eleitoral? Traça um pouquinho desse cenário da Unidade Popular aqui em Maceió, aqui em Alagoas. Tá certo, João. Deixa eu contar um pouco a história, né, para vocês, para os ouvintes que não conhecem. A Unidade Popular, ela foi legalizada no dia 10 de dezembro de 2019, então é um partido muito recente. É o único que conseguiu ser legalizado depois das novas leis, né, que tornaram bastante rígida a criação de partido. Tem-se uma ideia de que tem muitos partidos, né, e de certa forma é verdade, mas também muitos desses partidos são satélites de outros partidos maiores, e nós que participamos de movimentos sociais, sindicais, há bastante tempo, não estávamos nos sentindo representados em nenhum dos partidos existentes. Então, foi uma decisão coletiva de movimentos sociais como o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, do movimento luta de classes, de outros movimentos, do movimento de mulheres Olga Benário, movimentos feministas, populares, sindicais, de fundar um partido que nos representasse. Qual a diferenciação que a gente espera desse partido? A gente sabe que é difícil, mas existe uma política de conciliação o tempo todo, né? Então, muitos partidos que se dizem representantes dessas organizações populares, das camadas do povo, acabam aderindo e se tornando satélites de partidos que são já da ordem estabelecida, que não têm propostas novas, que não tem nenhum programa político novo. A UP é um racha da esquerda, Lenilda, a gente pode dizer assim? Não, a UP é uma construção mesmo, e deu trabalho, viu, João? Só para lembrar, assim, a determinação legal é que, para criar um novo partido, pelo menos 1%, ou são 5%, do eleitorado, meio por cento do eleitorado diga eu quero esse partido, né? Então, isso representava, na época, 450 mil assinaturas no Brasil inteiro, e não são assinaturas digitais, assinaturas coletadas à mão, assinadas com título de eleitor, com conferência nos cartórios de origem, para realmente colocar se aquela assinatura existe. Então, foi um trabalho hercúleo durante 2 anos, a gente parou praticamente tudo para coletar essas assinaturas, para fazer a conferência nos cartórios de origem, para fazer os malotes, para levar para a legislação eleitoral. Então, não é um racha, é uma construção mesmo, é um projeto que a gente decidiu construir e trabalhou muito por ele. E tem, assim, então, muito carinho e cuidado por essa sigla. É um caminho mais independente, podemos dizer assim? Independente, é isso que a gente quer, autonomia, né? Você tem uma trajetória marcada pelo ativismo social, né, pela militância realmente à esquerda, e aí juntando isso que você está trazendo, qual é a sua visão da esquerda, dos partidos de esquerda, né, dos políticos de esquerda, da atuação aqui em Maceió? Olha, a gente tem muitos partidos já que representam as camadas de... eu não gosto muito da palavra de elite, né, porque parece ter uma conotação de superioridade, mas os ricos, os empresários, o agronegócio, eles estão muito bem representados. A gente tem poucos partidos que representem os trabalhadores organizados, o movimento sindical, movimentos populares, e esses partidos acabaram se alinhando com os grupos, né, do empresariado. Então, assim, para deixar claro aqui para o nosso caso local, a UP surge, e isso pode ser multiplicado com outros nomes no Brasil. Por quê? Porque nem
o grupo Dantas Renan, nem o grupo Caldas Arthur Lira nos representam. Não se trata de escolher entre um grupo ou outro. Se trata de a gente ter um caminho independente. Por quê? Porque mais importante, é claro que o voto do eleitor é importante, a gente vai buscar. Mais importante ainda do que isso é a gente divulgar nossas ideias, principalmente de que a gente costuma dizer, tem essa insígnia no movimento de luta nos bairros, que é só o povo salva o povo. Ou seja, nós só vamos ter representação se a gente tiver uma organização realmente autônoma que fale por nós. Um exemplo claro aí que eu estava ouvindo vocês e estava acompanhando o programa e vi vocês falando do caso da Braskem, né? Por que o MOVIB surgiu? Por que aquelas lideranças surgiram? Dessa necessidade de uma fala independente, né? Então, tem que se manter independente essa fala, né? E algumas vezes tem interferências. Então, tem que ter uma fala autônoma das vítimas da Braskem. E elas precisam ser ouvidas. É muito ruim quando uma CPI vem e não tem uma conversa maior, com mais tempo para ouvir diretamente das vítimas, né? Porque qual o sentido, então, de vir a Maceió, né? Se não for para ouvir as pessoas. E aí fazer uma discussão sobre as problemáticas, as graves problemáticas de Maceió. E como pré-candidata, candidata da Unidade Popular, o que você pensa, por exemplo, do isolamento dessas pessoas, dessas regiões dos flechais? A gente vê também a questão da falta de atenção básica do município, que é uma das piores das capitais do Nordeste. A gente vê também a questão da falta de infraestrutura em postos de saúde. A gente vê a questão também em escolas municipais. O Maílson Franklin fez dezenas de matérias tratando a falta de infraestrutura, esgoto a céu aberto nas escolas, sem ar-condicionado, crianças, professores passando mal nas escolas devido ao calorão agora do último verão. Enfim, uma situação muito delicada. E o que a gente observa é que existe duas Maceiós. É uma Maceió do Instagram, uma Maceió instagramável, e uma Maceió isolada, abandonada, sociopolítica e economicamente. Como é que você pensa Maceió, a UP, a Unidade Popular, nessa transformação enquanto pré-candidata a prefeita de Maceió? Então, é exatamente isso que você disse. Existe uma Maceió invisível, ou que tentam invisibilizar, né, e que grita, essa Maceió grita, né, porque são problemas, assim, estruturais que já vêm de muitos anos e que precisa ter um planejamento. A gestão, ela não pode planejar para 4 anos. Tem que ter um planejamento estratégico e participativo, porque algumas situações elas dependem de programas mesmo, não de gestão, de programas que tenham continuidade, 10, 15 anos, que é o que a gente vai precisar investir, por exemplo, para tornar Maceió uma cidade com drenagem, com esgotamento sanitário, que são políticas que muitas vezes os gestores, principalmente esses como João Caldas, que são instagramáveis, gostam de aparecer de imediato, de, né, causar, como a gente diz, eles não gostam, porque o trabalho de infraestrutura, além de ser prolongado, ele é aquele tipo de trabalho que você só nota quando dá problema. Então, assim, se não der problema, você não nota. Tem um trabalho exaustivo, caro, que exige planejamento para fazer a drenagem de uma cidade, para fiscalizar que não sejam feitas, como acontece aqui em Maceió, ligações de esgoto clandestino, porque o que a gente está vendo é que esses prédios e esse crescimento imobiliário de Maceió não está acompanhado de um estudo de impacto, não está, né? A gente está sem plano diretor, a gente não tem uma fiscalização consistente que dê conta disso. E o que nós estamos vendo, além de ligações dos esgotos desses grandes prédios para as redes de escoamento fluvial de águas das chuvas, que vão acabar na praia, que é o nosso cartão postal, nós temos visto, como eu já vi denunciado nas redes sociais, caminhões de esgotamento sanitário cheios de esgoto, de água suja, fazendo o quê? Jogando na periferia, naqueles canais de drenagem ali
da Levada, por ali, para ir para a Lagoa Mundaú. Isso é um absurdo, isso é crime, não é não só absurdo. Isso é criminoso, tem que se identificar quem são essas pessoas, tem que se identificar porque o poder público municipal não está fiscalizando isso e tomar as devidas providências, porque isso é criminoso, com a nossa lagoa, com o mar, com a população de Maceió. E essas problemáticas, Lenilda, aparentemente não são vistas pela Câmara Municipal de Maceió, pela Câmara de Vereadores de Maceió. Porque, assim, acompanhamos aqui no Jornal da Manhã diversos problemas na ordem de debate e ausência de pautas que realmente debatam os reais problemas da capital alagoana. Aí eu queria já saber, né, como a UP se organiza neste quesito, né, como está a chapa proporcional da UP e como você avalia a Casa Legislativa da nossa capital. Não, a Casa Legislativa de Maceió está numa situação terrível, né? De não se posicionar diante dos principais problemas da nossa cidade, de não estar presente na periferia, nos principais dramas da nossa cidade. Ficam aí também nas redes sociais, criando fatos e entregando títulos de cidadão honorário a pessoas que não fizeram nada por Maceió, né, que, muito pelo contrário, ajudaram a prejudicar a nossa cidade. Então, é completamente absurda a atuação, com algumas exceções, da nossa Câmara Legislativa. E isso é muito triste, porque o poder municipal é aquele que é o mais próximo do povo, né? A gente tem dificuldades de acessar os nossos representantes executivos federais e até estaduais, mas a Câmara Municipal, o Poder Executivo Municipal, é aquele que o povo deveria ter mais acesso, conversar diretamente com o prefeito, conversar, ir aos gabinetes dos vereadores e colocar suas pautas. Então, a gente precisa mudar e muito. Nós ainda na UP estamos discutindo, mas a gente quer uma representação realmente popular, né? E o que a gente diz, assim, por exemplo, companheiros que sejam representantes do movimento sindical, como os representantes do SAI, né, que são os técnicos e auxiliares das escolas municipais, né, que são as merendeiras, o pessoal da segurança, da limpeza. A gente quer um representante desses para falar de uma grande categoria, principalmente da educação municipal, da base do trabalho da educação municipal lá na Câmara Legislativa. Uma questão importante, que é a coleta e a reciclagem dos resíduos sólidos. Nós temos uma companheira que é uma representante nacional dos catadores e catadoras, que é a Vânia Gomes, que na eleição passada ela foi, nós fizemos uma chapa majoritária, ela foi a vice-prefeita, né? Ou co-prefeita, como eu preferia chamar. Nós estamos avaliando se é melhor repetir essa chapa, essa dobradinha, ou se Vânia seria uma representante importantíssima na Assembleia, né, na Câmara Municipal. Então, vamos discutir, ainda estamos iniciando esses debates no partido, mas vamos discutir isso. Lenilda, emendando a pergunta da Nicole, ela falou, questionando sobre a avaliação da Câmara Municipal de Maceió. Eu quero emendar, questionando para você a sua avaliação sobre a gestão do prefeito João Henrique Caldas. Que avaliação você faz desses aí praticamente 3 anos e 6 meses da gestão municipal? Não, é uma avaliação negativa, não pode ser de outra forma, porque eu vou dar um exemplo assim concreto. Como é que o município perde recursos porque não apresenta um plano de mobilidade urbana? Como é que isso pode acontecer? Não tem justificativa para isso, né? A gestão não é para fazer fotos e eventos. A gestão é para, principalmente, executar planejamentos. E, para isso, também tem que planejar. Então, planejamento estratégico nas cidades é uma demanda desde a Constituição Federal de 88. O princípio da Constituição Federal de 88, depois de anos da ditadura, foi o quê? Que os recursos fossem descentralizados, quer dizer, os recursos públicos fossem principalmente para os municípios, que é, como eu disse, o poder mais próximo do povo, e que as pessoas tivessem condição de opinar sobre a participação e a aplicação desses recursos dentro, claro, das rubricas que são consideradas legalmente, já são repartidas no orçamento, mas que dentro desse esboço as pessoas pudessem opinar. E isso é um princípio, é de planejamento estratégico, quer dizer, planejamento a longo prazo, porque algumas
questões principais são demandas estratégicas como saúde, educação. Ninguém constrói. A gente está vendo agora o prefeito correndo para entregar creche municipal de qualquer jeito em galpões, que a gente, né, depois vai ver como é que estão lá. Amontoado de crianças, sem profissionais capacitados, sem a devida estrutura, crianças especiais sem o devido acompanhamento. A gente tem apurado essas questões, Lenilda, assim, e foge um pouco do que trata de boa gestão, de equilíbrio, realmente algo que tem chamado muita atenção. A gente vai estar trazendo aqui no Jornal da Manhã essa questão, né? Pois é, aproveitando, já puxando, né, a Nicole falou, João, e eu vou seguindo aí essa linha, né, de gestão municipal do Executivo. Recentemente, o prefeito pediu, né, uma autorização à Câmara de Vereadores para avalizar um empréstimo de 400 milhões de reais. Isso junto à Caixa Econômica Federal, para o nosso ouvinte entender. E aí, segundo o texto da matéria, o dinheiro deve ser aplicado no programa Avança Maceió, que prevê aí realização de obras, enfim, ações de cidadania de um modo geral. E aí, como é que você vê isso? Assim, qual é a sua perspectiva diante de mais uma ação voltada para dinheiro, para milhões, para grandes cifras, e aí comparando com todas essas inações que você acabou de mencionar? E exige fiscalização. E aí, antes da Lenilda falar, Natália, quero colocar um parêntese importante, que nunca se arrecadou tanto no município. Se a gente pega a arrecadação do prefeito Rui Palmeira e faz um comparativo com a gestão do JHC, a gente vê praticamente um dobro na questão orçamentária. Tem 1,7 bilhão de reais o Pix de Abraskem, junto à gestão municipal, essa tentativa de mais de 400 milhões de reais, ou seja, são muitos milhões na gestão, e a população faz essa interrogação. Onde está isso daí? Tipo, a UP, se tivesse com esse dinheiro no bolso para gerir Maceió, o que faria também? Emendando o questionamento da Natália. A gente teria que fazer esse congresso participativo para as pessoas opinarem, com especialistas, né, porque a gente precisa de especialistas em todas essas áreas para dizer realmente como aplicar tecnicamente, de forma eficiente, mas também ouvindo a população. Onde é mais importante ter creche nesse momento? Ali na beira da Via Expressa, num local até perigoso para a travessia das mães, porque aparece mais, né, porque a mim parece isso. Por que construir uma creche enorme, assim, na beirada da via, que não é mais Via Expressa, mas é um local de alto trânsito, e eu já vi mães ali atravessando, correndo risco. Via Crucis agora, viu, Lenildo? Tá apelidado como Via Crucis. Porque para você passar por ali, tal, não é mais expressa, aquela via expressa da década de 90, tal, onde era uma via rápida, tal, que tinha fluidez, agora é Via Crucis. Nem pode ser, João. Agora é Via Crucis. Nem pode ser. Agora você imagine ali naquele sinal a quantidade de mães com crianças, né, com seus filhos atravessando, porque é uma creche enorme que foi lá inaugurada na beirada da pista. Isso falta ouvir a comunidade? Falta. Porque era só ouvir a comunidade, olha, a gente quer essa estrutura, mas aqui dentro do bairro, aqui dentro da minha comunidade, aqui com professores mais qualificados, com professores que recebam salários dignos e tenham vontade, capacidade de valorização. Eu fui, anos atrás, eu sou coordenadora pedagógica, também sou pedagoga, e eu fui da rede municipal, na década de 90, e a gente primeiro implementou a educação de jovens e adultos. Foi nesse início, aí, no início dos anos 90, que foi implementada a educação de jovens e adultos aqui no município de Maceió. E segundo, fazer um planejamento para uma educação que seja, né, de qualidade e que faça com que promova redistribuição de renda, porque a escola também é uma promoção disso, né? Chegam muitos recursos para acesso à informática, acesso a uma alimentação digna, porque muitas crianças elas têm a principal alimentação dentro das escolas. Então, são séries de questões, atendimento à saúde também básica dentro das escolas, são uma série de questões que precisam ser pensadas para muito além de uma maquiagem, né? E aí, falando desses 400 milhões, a preocupação é o quê? Aquilo que também era um princípio constitucional de não personalizar a ação do governo, de não ter o fulano, né, que acabou esse princípio, pelo jeito, de que a administração é impessoal, a administração pública é impessoal, ela não existe para promover
um fulano, muito menos no Instagram, ela existe para um serviço público à sociedade. E a gente está vendo aí o pessoal a toque de caixa, né, tem que ficar de olho, porque parece o quê num ano eleitoral? Vamos fazer obras aí a toque de caixa que apareçam, né, para ter um pouco mais de material presença. De campanha, material de campanha. Então, isso tem que ter fiscalização, gente. A gente também construiu fiscalização do Ministério Público, dos tribunais de contas, tem que fiscalizar, não pode, né, ser assim para avalizar, é para fiscalizar, denunciar e muitas vezes punir com devolução de recursos, com correta aplicação, porque isso é necessário, até inegibilidade, se forem comprovadas muitas irregularidades, tem que ter, o político ele não pode ficar solto. O político, e eu digo isso qualquer político, ele tem que ter legislação a cumprir, regras a cumprir, tem que ter controle social. Esse é um princípio da Constituição que tem que ser resgatado. Controle social, toda aplicação de recursos públicos em qualquer área tem que ter conselhos populares, que realmente sejam conselhos populares, não é o famoso quem indica, ó, tu fica aí no conselho tal, fica aí no conselho tal, e levanta a mão toda vez que, né, que eu disser, é isso, Amém. Outro exemplo que a gente está sem planejamento nessa cidade. Como é que, ao mesmo tempo, no nosso Porto de Maceió, aqui perto, né, uma área altamente, densamente ocupada, nós temos duas propostas que são totalmente contraditórias uma com a outra. Que loucura é essa, né? Que, ao mesmo tempo, se propõe a Prefeitura de Maceió uma urbanização para um local de lazer, para ver o mar, no mesmo lugar onde está se propondo colocar um tanque de ácido sulfúrico. É uma loucura. É loucura, não é? Isso significa o quê? A gente não tem uma concepção e uma visão orgânica da cidade. Não vê a cidade como um todo. Porque se você está, ao mesmo tempo, tramitando um projeto para ter ácido sulfúrico e, ao mesmo tempo, tramitando um projeto para as pessoas ficarem lá passeando e olhando a orla e tirando fotos, você não está enxergando onde está o Porto de Maceió, que situação de risco representa, né, esses projetos contraditórios, então não está enxergando a cidade. Lenilda Luna, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã e dizer que o Jornal da Manhã é uma tribuna democrática. Já passou por aqui o pré-candidato a prefeito Rafael Brito, o pré-candidato a prefeito Ricardo Barbosa, já passou aqui agora no dia de hoje a Lenilda Luna, pré-candidata a prefeita de Maceió. Estamos fazendo esse convite público ao pré-candidato Lobão para que se faça presente aqui também no Jornal da Manhã. É importante a gente debater Maceió, as problemáticas de Maceió e, sobretudo, buscar soluções práticas para a nossa cidade e para os maceienses. É isso que todos nós queremos. Ou seja, esperamos também que essas pré-candidaturas se confirmem para estar trazendo novamente, durante o período eleitoral, a Lenilda aqui no Jornal da Manhã, o Rafael Brito, o Lobão, o Ricardo Barbosa e os outros pré-candidatos que vierem e candidatos futuros que vierem também. Ou seja, o Jornal da Manhã é uma tribuna independente para que se faça valer a voz de todos esses pré-candidatos e futuros candidatos a prefeitos de Maceió. Lenilda, quero deixar um espaço aqui para suas considerações finais. Eu queria agradecer muito o espaço, esse espaço democrático, né, como você disse, trazendo todas as propostas. Gostaria de dizer aos ouvintes aqui da Jovem Pan que procurem a gente nas redes sociais, né, não dá tempo de falar tudo, todas as propostas, a gente usa muito, o meu perfil é @lenildaluna, também tem os perfis da Unidade Popular, @Unidade Popular, que é o nacional, e @Unidade Popular AL, que é aqui do Estado. Então, acompanhem a gente, procurem, chamem a gente para as reuniões. A Unidade Popular, o diferencial dela é realmente querer construção participativa, né, nos núcleos. A gente quer fazer núcleos nos bairros e que esses núcleos possam opinar sobre a situação de cada bairro. Não dá, gente, essa é a fala final que eu gostaria de deixar, para a gente esperar que algum político, algum mito, alguma personalidade resolva os nossos problemas. A mensagem da Unidade Popular é exatamente essa, de que a organização, nós precisamos ser coletivo. O povo tem muitos problemas que só podem ser
resolvido se ele se tornar um coletivo, que pode ser uma associação de moradores, um núcleo, e realmente, efetivamente, ocupar espaço, organizar propostas e reivindicar. Então, a principal proposta da Unidade Popular é: vamos organizar o nosso povo para lutar por direitos. Mais uma vez, muito obrigado, Alinda Luna, pela participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigado às minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, meu parceiro aqui na técnica, Claudio Stone, nosso querido Romilson nas redes sociais, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvintes. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.